Primos e primas, sejam bem-vindos aqui ao canal. O meu nome é Pedro Gomes, fundador do canal O Primo da França. O canal português tem como objetivo ajudar-vos a investir melhor, a ganhar mais e a gastar bem o vosso dinheiro. E no vídeo de hoje, primos, nós vamos falar sobre ETFs. Como investir em ETFs. Exatamente. É um termo que se ouve falar muito, que cada vez mais quem está a começar a investir tem curiosidade e, visto ser uma das maneiras mais práticas e, ao mesmo tempo, mais seguras de começar o investimento, então é por onde muitos dos primos passam para fazer os seus investimentos. Mas uma das questões que se coloca muitas vezes é: o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo fazer? Como é que eu posso e devo investir? Onde é que eu vou pesquisar essa informação? Que pequenos cuidados eu devo ter quando estou a começar a investir em ETFs? O que é que eu devo olhar? O que é que eu não devo olhar? Então, tudo isso nós vamos responder no vídeo de hoje. Por isso, aproveito e deixo-te já a sugestão de subscreveres o canal aqui em baixo, partilhares e ativares as notificações e, ao mesmo tempo, se tiveres alguma questão, coloca nos comentários que a gente deste lado vai te responder com todo o gosto. Mas então, primos, vamos começar a falar só um bocadinho sobre o ETF. Então, para começar, o que é um ETF? A maneira mais simples de resumir isto é dizer que um ETF é nada mais nada menos do que uma cesta composta por diversas ações. Estão a ver aqueles cabazes de Natal onde vocês gastam 20, 30, 40, 50 euros e lá dentro vem um bacalhau, vem o azeite, vem o presunto, vem 30 por uma linha? É exatamente a mesma coisa. Vocês vão investir num ETF, vocês estão a adquirir um cabaz de Natal, digamos assim, composto por diversas empresas lá no meio. Atenção que existe vários tipos de ETFs, assim como existe vários tipos de cabazes. Nós podemos ter um ETF focado, por exemplo, só em empresas da Europa, outros só em empresas dos Estados Unidos, outros só em empresas da água, luz, eletricidade, só empresas de energia renovável, etc. Então cabe a nós, como investidores, termos atenção a esse tipo de ETF e qual é que se adapta ou não à nossa estratégia de investimento. Ao mesmo tempo, existem alguns detalhes que eu quero-vos passar agora, quando entramos aqui na tela do computador, que eu quero que vocês tenham cuidado a observar. Então, no vídeo de hoje, eu vou-vos mostrar exatamente o passo a passo, como é que eu escolho um ETF e que coisas é que eu olho e que não olho, o que é que deve ser tido em conta, tá bem? Então vamos entrar já aqui na nossa tabela, na nossa tela do computador, para vocês poderem acompanhar com mais precisão, tá bem, primos? Ora, e estamos neste momento na nossa tela do computador. Pronto. Um dos sites que eu gosto muito de pesquisar ETFs quando eu quero começar a investir em algum ou procurar um novo ETF para investir, eu venho aqui ao Just ETF. Porquê? Porque aqui normalmente estão todos os ETFs listados nas bolsas. Tá bem? Eventualmente pode faltar um ou outro, mas por norma estão aqui. Para vocês terem em atenção, existe cerca de 7.000 ETFs no mundo. Aqui estão neste momento cotados 1760. Para mim são até os principais. Existem alguns que nem vale a pena, ou por serem tão pequenos que nem vale a pena estarem aqui no site. Isto é um dos pequenos, é um dos detalhes que nós devemos ter em conta, é que também o tamanho do ETF aqui importa, está bem? Aqui o tamanho importa. Porquê? Porque tem a ver com liquidez. Quanto maior for o ETF, quanto maior for o tamanho desse ETF, ou seja, quanto mais dinheiro for gerado lá dentro, quer dizer que maior liquidez nós temos na altura de comprar e na altura de vender. Então isto é, para já, isto é uma das atenções que nós devemos ter, em termos de tamanho. E onde é que eu encontro esse tamanho? Estão a ver aqui na tela, o fund size, ok? Isto é medido em milhões de euros, está bem? Por exemplo, aqui logo à entrada nós temos um com 170 milhões de euros, 147, 61, 25, um aqui que nem chega a milhões, estão a ver? Então tudo isto é muito importante na altura de escolhermos um ETF. Mas então, vamos lá. Eu estou neste momento no site JustETF. Uma das principais coisas e um dos principais benchmarks que existem é nós nos focarmos naquilo que é dos Estados Unidos. Porquê? Porque é uma economia crescente, são eles o número 1 neste momento em termos de potência.
E como o próprio S&P, o S&P é um índice dos Estados Unidos que mede as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, então, por norma, os investidores gostam de olhar e tentar bater esse índice, está bem? Mas nós, neste momento, vamos falar como é que nós podemos, então, investir nesse índice nos Estados Unidos. Para vocês terem noção, é um índice que, por norma, tendo em conta as rentabilidades passadas, tem gerado ao investidor até à data 2 cerca de 11% ao ano, ou seja, é muito interessante, sabendo que nós podemos investir neste tipo de ativos através de um ETF e ter uma rentabilidade associada de 10, 11, 7, 8, então é muito, muito, muito interessante. Então o que nós vimos aqui simplesmente é chegar e colocarmos a S&P, o i-comercial, S&P, e ele por norma vai nos aparecer logo aqui uma catrefada deles. Estão a ver? Nós podemos mostrar todos os resultados, tudo o que tem a ver com o S&P, ele vai nos mostrar aqui, está bem? Então nós temos aqui alguns detalhes que eu acho que são importantes nós absorvermos, nós temos em atenção. O primeiro, então, tem a ver com qual é o tipo de retorno que nós queremos. Eu quero um ETF que seja acumulativo, ou seja, que todos os rendimentos gerados sejam acumulados dentro do próprio fundo e com isto façam o fundo crescer mais, ou quero um ETF distributivo, ou seja, todos os dividendos gerados dentro das empresas que constituem o próprio ETF seja distribuído a mim. Isto pode acontecer em termos de distribuição, pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual, depende de cada ETF, atenção, não depende de nós, depende de cada ETF. Então, se eu vou escolher uma coisa acumulativa, eu sei que não me tenho que chatear com nada. Se eu vou escolher um ETF distributivo, eu sei que tenho que ter em atenção que ele vai distribuir todos os 3 meses e no final do ano, na altura de fazer o IRS, eu vou ter que declarar esses rendimentos obtidos. Eventualmente, se for acumulativa, não tenho que fazer declaração nenhuma, só na altura de fazer a venda, tá bem? Vale lembrar também que em termos de risco, os ETFs devem ser tidos em conta pelo menos 5 anos, está bem? Eu acho que menos que isso é um risco muito grande devido à oscilação do mercado, mas mais que 5 anos nós já estamos a garantir aqui pelo menos um mínimo de segurança, salvo se houver novamente o Covid, se houver alguma crise mundial e que isto leve tudo para baixo, senão tende a crescer sempre, está bem? Mas vamos lá. Então nós vimos aqui, estamos aqui na nossa tabela e podemos ver o quê? Por exemplo, em termos de tamanho, em termos de replicação, que nós vamos falar a seguir também, mas nós neste momento vamos procurar então um ETF que seja acumulativo, está bem? Então, deixem-me só abrir aqui tudo isto, que é para vocês poderem acompanhar. E temos aqui, então, nós queremos um ETF acumulativo ou distributivo. Nós vamos procurar acumulativo, accumulating, ok? E nós sabemos que neste momento tudo o que aparece aqui no nosso ETF é acumulativo, está bem? Todos estes resultados que aparecem são acumulativos. Depois, como eu digo, é importante nós percebermos que queremos o tamanho do fundo importa. Não muito grande, não muito pequeno, um fundo ideal. Porquê? Porque também temos que ter atenção a seguir à taxa, a isto que se chama o TER. O TER, está bem? Isto é medido em percentagens anuais, que é o valor que vai ficar o fundo do rendimento obtido, está bem? Ou seja, ao final do ano existe 0,30% que é devolvido ao gestor do fundo ou existe 1,38% que é devolvido ao gestor do fundo. Então, cabe a nós percebermos se queremos dar muito ao gestor ou pouco. Ao mesmo tempo, ter em conta que se calhar dá pouco, a rentabilidade associada pode até ser pouco, mas se calhar dá muito, pode não compensar, tá bem? Então existe aqui algumas métricas que devem ser tidas em conta, tá bem? Depois podemos ver também aqui, por exemplo, a rentabilidade obtida, por exemplo, num ano. Atenção que aqui existe vários tipos de ETF, tá bem? Nós estamos a pegar em vários, mas vamos por aqui S&P 500 e mostrar todos os resultados. Tudo o que seja associado ao S&P, tá bem? E nós neste momento vamos procurar aqui, por exemplo, temos aqui S&P 500, está bem? Temos aqui logo alguns que aparecem. Então, nós temos... Aqui temos a variação das últimas 4 semanas, está bem? Aqui temos a moeda negociada dentro do próprio fundo. Euros ou dólares. Ok? Depois temos o tamanho do fundo. A TER. E a variação ocorrida ao longo de um ano, está bem? Estão a ver que as variações acabam por ser muito semelhantes. Então reparem que temos aqui alguns que nós podemos pagar
0,05 por ano, está bem? Tem um tamanho de 12 milhões e teve uma rentabilidade de 39, como podíamos pagar 0,15, ter um tamanho de 1,4 bi, 1,4 milhões e ter uma rentabilidade de 43,57, está bem? Ou seja, tem aqui uma oscilação. Temos um que é um fundo mais pequeno, uma taxa maior e teve 43%, assim como temos outro que tem uma taxa ou um tamanho maior, uma taxa mais pequena e tem uma rentabilidade muito maior, está bem? Muito mais pequena. Então, isto tudo deve ser tido em conta. Então, para frisar, o tamanho importa, não muito pequeno, não muito grande. A seguir, a taxa que nós vamos pagar. Quanto mais baixa nós pagarmos, melhor para nós, mas tem que ser tido em conta o tamanho do fundo e a rentabilidade associada. Vale lembrar que rentabilidades passadas não asseguram rentabilidades futuras, mas é um dos pontos a ter em conta também. Logo a seguir, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos comparar fundos. Vamos pegar, por exemplo, vamos filtrar aqui por taxas, está bem? Carregando aqui, nós podemos filtrar por taxas e vamos ver aqui, por exemplo, temos um fundo que tem 780 milhões, bem? Mas vamos ver aqui, por exemplo, um IT 28% e 0,5% de taxa, ok? Mas vamos pegar aqui, voltar atrás só. Vamos pegar aqui, por exemplo, num que tenha 0,5, aqui neste aqui, e vamos pegar noutro, tenha mais ou menos a mesma rentabilidade, mas uma taxa até maior. Ou até neste aqui. Pegamos neste aqui. Pronto. E nós podemos fazer então a comparação de detalhes. Pronto. Neste momento nós temos os dois fundos lado a lado também para fazermos a comparação. Então o que é que nós podemos ver? Pronto. Neste momento temos o ticket, ou seja, como é que eles são negociados, e temos o preço. Ok? Ou seja, aqui temos um ETF que está neste momento a ser negociado pela Invesco e aqui pela SBC SP500, ok? E temos um que está a ser negociado a 42,67 e o outro está a ser negociado a 794,79, ok? Logo por aqui temos uma diferença de preços. Logo a seguir vamos ver o quê? Vamos ver como é que eles trabalham, tá bem? Ou seja, temos S&P 500 e S&P 500, o retorno no índice, Estados Unidos, longo termo, ou seja, longo prazo, o tipo de moeda USD, depois temos aqui algumas informações sobre como é que é constituído cada ETF, tá bem? O que é que tem lá dentro, a data de criação, tá bem? O tamanho do fundo, 12 milhões e 5 milhões, um é distributivo, o outro é acumulativo, nós não filtramos isto, deixem-me só, mas pronto, fica aqui uma ideia. Aqui temos, por exemplo, reparem que um é cumulativo ou distributivo, aqui não distribui e aqui distribui todos os 6 meses, também. Logo a seguir temos, por exemplo, qual é o valor distribuído nos últimos 6 meses, foi 39 cêntimos por cota. E depois temos aqui uma coisa que é muito importante, temos um que é sintético e outro que é físico, ou seja, quando um ETF é físico, quer dizer que ele adquire todas as posições presentes no índice do S&P 500, está bem? Ele vai adquirir todas as posições presentes no índice. Enquanto se for sintético, ele vai adquirir algumas posições do índice, não todas, mas tem sempre uma particularidade de alguns contratos que ele tem por trás. Ou seja, ele vai tentar, de certa forma, jogar aqui para chegar ao mesmo valor que o índice vai devolver, por norma até tende a chegar-se muito próximo do índice, no entanto, o risco é muito maior. Porquê? Porque existem alguns contratos em que, com instituições financeiras, que podem não ocorrer como previsto também. Ou seja, eles podem estar focados só, por exemplo, em 7 ou 8 ou 9 empresas que estejam dentro do S&P 500, enquanto o outro vai seguir todas as 500 empresas. Vai tentar comprar de maneira que o índice seja igual, também. São pequenos detalhes que devem ser tidos em conta. Depois temos aqui o método de replicação. Então temos um que vai replicar a 100% e o outro não. Tá bem? Temos a localização do índice e depois temos aqui neste momento, tá bem, a taxa que pagamos ao gestor do fundo.
nós vamos pagar 0.05 sobre o fundo, está bem? E o outro vamos pagar sobre 0.09 anual sobre o fundo, está bem? Depois temos aqui neste momento a volatilidade no último ano, ou seja, tem uma volatilidade de 14.29 e o outro de 14.32, está bem? Tudo isto pode ser comparado, está bem, primos? Pode ser comparado. Agora, o que é que vocês devem ter em atenção neste momento para escolher um ETF? Primeiro, ver onde é que o mesmo está a investir. Se eu quero alguma coisa de um ETF ligado à água, por exemplo, só basta pôr aqui Water, está bem? Eu ponho aqui Water e ele vai procurar todos os ETFs que estejam associados a Water. Depois eu posso filtrar se quer acumulativo ou distributivo. E ele vai mostrar todos aqueles que estão acumulativos ou distributivos. Vamos pôr Energy. Tem aqui Energy, está bem? Nós vimos novamente aqui acumulativo, por exemplo. E então nós temos aqui em conta todos os ETFs de Energy. Depois o que é que nós temos que fazer? E muita atenção, temos que criar conta numa corretora. A corretora que eu neste momento estou a operar é a de giro, está bem? Eu vou abrir aqui. Temos aqui a de giro e, por exemplo, nós vimos aqui, escolhemos vamos MSCI World Energy, vamos imaginar, vimos aqui e vamos perceber se o mesmo está dentro da de giro. Copiamos o nome e temos aqui, pronto, por exemplo, Amundi MSCI World Energy UCITS ETF em euros, está bem? É exatamente isto, em euros. Eventualmente pode ter o ticket, estão a ver, LU 1681, nós vemos aqui, LU 1681. Então, é este que nós estamos a falar. Pronto, e depois vemos aqui, olha, está a ser cotada a 257.45 e aqui está a 257.80, ou seja, temos aqui sempre um delay, tá bem? O mercado está aberto, então está sempre a subir e a descer. Ok, primos? Então, lá está. Isto é apenas um exemplo de como é que nós podemos fazer. Primeiro vamos ao Just ETF, filtramos, escolhemos o tipo de ETF que mais se adapta a nós. Podemos ver que empresas é que estão constituídas dentro do próprio ETF, por exemplo. Nós vamos aqui e podemos abrir o prospectus ou fact sheet. Vamos lá ver só o fact sheet. Então vamos lá, em nível de risco é um risco 7, ou seja, um risco muito grande, está bem? Este está em alemão, até abrimos o errado. Faz mal, vamos abrir então aqui na mesma a fact sheet. Pronto, e nós conseguimos ver, por exemplo, aumentando aqui, quais é que são os setores que ele está a investir, está bem? Embora tenha aqui, pronto, temos a localização. Estados Unidos, eu penso, Canadá, China, Alemanha, Espanha, na Coreia, Noruega e Suécia, penso, assim à primeira vista. Pronto. Ele está em alemão, está bem, primos, portanto temos que nos adaptar aqui. Isto é só um exemplo que eu peguei. Isto é só um exemplo, mas vamos pegar aqui, por exemplo, no S&P. Por acaso não estava à espera que ele me fosse mostrar em alemão. Vamos pegar aqui, por exemplo, neste aqui do S&P acumulativo. Estão a ver aqui, já aparece em inglês. E então, pronto. Temos o gráfico do próprio fundo, está bem? Todas as informações relativamente aos gastos. E mais para baixo, nós conseguimos perceber onde é que o próprio fundo está a investir, qual é a percentagem que eles estão a destinar para cada setor. Tecnologia 29%, consumos 13,15%, saúde 12,70%, financials 10%, comunicações 10%, industriais 7%, etc, 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 está bem? Temos aqui as informações todas. Depois logo a seguir eles mostram-nos muitas vezes quais é que são as maiores posições que eles têm, tá bem? Ou seja, dentro de cada setor depois temos alguns que diz quais é que são as principais empresas que eles investem, ok? E isso também é muito importante. O que é que nos permite? Nós podemos perceber que se não queremos que eles investam, por exemplo, num determinado ativo, imaginemos que nós não gostamos de empresas ligadas a petróleo ou ligadas a tabaco, então nós podemos vir aqui e selecionar se tiver alguma empresa que seja
a investir nesse tipo de setores, nós optamos por não investir nesse mesmo fundo, está bem? Então isso deve ser tido em atenção sempre. Mas pronto, podem ver aqui o top holdings, ok? Reparem aqui, então temos 6.69 em Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, que é a Google também, Nvidia, Alphabet, Meta Platforms, neste momento é o Facebook também, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, um dos maiores, se não o maior o investidor de todos os tempos, e a JP Morgan Chase. Ok, então pronto, temos aqui algumas ideias de como é que é composto este fundo, está bem? Portanto, a recomendação é mesmo essa, primos. Vocês chegam e primeiro focar e filtrar sobre onde é que vocês querem investir. Se querem investir nos Estados Unidos, na Europa, na China e tudo mais, é só realmente chegar aqui e colocar China, por exemplo, e vai-vos aparecer todos os ETFs associados à China também. Pois, a seguir, filtrar se querem acumulativo, já sabem, não tem que declarar os dividendos, porque eles acumulam, ou se querem distributivo, tem que declarar no final do ano, também, juntamente ao IRS, aquilo que vocês receberam. Só tem que declarar os vossos rendimentos, independentemente de ser acumulativo ou distributivo, na hora da venda, tá bem? Por exemplo, vocês compram um ETF, só vão declarar quando venderem. Se tiverem dividendos, têm que declarar quando venderem e também os dividendos obtidos, tá bem? Portanto, isto tudo faz na declaração de IRS do ano seguinte à aquisição do ETF. Se adquirirem em 2019, têm que declarar em 2020, 2020 declarar em 2021, agora em 2022 vão declarar só em 2023, tá bem? Então, vale lembrar isso tudo e acho que é isto, primos. Qualquer dúvida, já sabem, deixem os vossos comentários. Espero que tenham gostado. Tentei trazer aqui o máximo de informação possível. É assim que eu faço para escolher. Eu vou ver o tamanho, vou ver o tipo de taxa associado, vou ver a replicação, vou ver as empresas que o compõem e logo a seguir vou pesquisar dentro da própria de giro se existe esse ETF ou não, tá bem? Podemos encontrar ETFs que têm taxas associadas, outros não, está bem, aqui na plataforma da Degiro. Eventualmente, se quiserem começar a investir pela Degiro, eu vou deixar um link aqui em baixo. Aproveitem e usem, porque assim ganham 20 euros e aqui o canal também ganha outros 20. Portanto, é uma maneira de ajudar a crescer. Não deixem de subscrever o canal, ativar as notificações e qualquer coisa, procurem lá no Instagram que o primo responde, está bem? Um beijo, um abraço, espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Tchau!